noite, irmãos, a paz do Senhor. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 1. Vamos continuar então este estudo. E vamos ler a partir do versículo 12. Já lemos grande parte destes versículos até ao final do capítulo 1, mas gostava ainda de terminar e depois, permitindo Deus, entraremos no capítulo 2. Diz assim, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Nós vimos algumas, até este versículo vimos todas estas características e se os irmãos recordam, já foi há 2 semanas, mas nós vimos que todas estas identificações, a forma como João olha para este Jesus, e sabemos que é Jesus, o Jesus glorificado, e nós vamos aos textos do Velho Testamento que apontam exatamente para estas características, a ideia do castiçal de ouro, já tínhamos falado, que depois ele vai dizer o que é que significam os castiçais, lá mais à frente ele vai identificar o que é que significam, mas nós conseguimos perceber que o castiçal era aquele que estava e iluminava o lugar santo e era suposto refletir claramente a luz, ou era para iluminar, e a ideia destes candelabros, destes castiçais, é para que eles possam refletir a glória do Senhor. Vimos também que relativamente à pessoa de Jesus Cristo, a ideia dos cabelos brancos está também lá em Daniel, está também em Ezequiel também, e tem a ver exatamente com a ideia do ancião de dias. E o ancião de dias era aquele que era sábio, o mais sábio de todos, estava a falar acerca de Deus. E nós conseguimos ver através deste texto que, mais uma vez, João, do ponto de vista da Cristologia, isto é, apresentando a pessoa de Cristo, ele apresenta sempre Jesus como sendo divino. Jesus é Deus, amém? E aqui estão as características de Deus em Jesus. E depois temos aqui uma série de características outras, também a ideia dos seus olhos como chama de fogo, isso está lá em Daniel 7, apontando para as características específicas de um anjo, que está lá em Daniel 7, mas estas características do fogo é para percebermos também, dá para perceber muita coisa, não é? Aqui os olhos de Jesus, e dá para perceber isto depois também pelo contexto e também por aquilo que vamos ler, mas a ideia de que Jesus não olha para nós como nós olhamos uns para os outros. O seu olhar penetra tudo aquilo que nós estamos a fazer. Ele sabe tudo aquilo que tu estás a fazer neste exato momento. E sabe tudo aquilo que tu estás a pensar neste exato momento. Não há nada que lhe esteja oculto. E este Jesus tinha a voz como de muitas águas, significa que a sua voz era poderosíssima. Não era uma voz de um homem normal, não era a voz de um homem natural, era a voz de alguém que tem um imenso poder. E esta voz estava em Jesus, na pessoa de Jesus, e diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a destra é a mão direita, e falámos que a mão direita representa a mão de poder, a mão de autoridade, é este o contexto, está bem? A mão direita sempre está representando e sempre tem a ver com força, com poder e com autoridade. E ele tem as 7 estrelas. E diz que da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, isto é, de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. A ideia é aquilo que Jesus dizia, era representado depois e manifestado fisicamente como uma espada. E tínhamos dito isto há 2 semanas, que a palavra que está aqui para espada não era a espada normal com que, por exemplo, Pedro corta lá a orelha do Malco, que essa espada era uma espada que tinha algum comprimento, mas não era a maior espada que existia. Esta, e a expressão da espada que está aqui, é uma espada de combate, uma espada de exército, uma espada extremamente poderosa.
E esta espada diz que saía da boca de Jesus. Vocês conseguem imaginar isto? Não dá. Mas João está a ver, não está a imaginar. A Bíblia diz lá em Provérbios 29, 18, onde não, literalmente é onde não há visão profética, o povo perece. O povo desconjunta-se. Onde não há visão profética, o povo condena-se, quebra-se. E aquilo que está a acontecer em Apocalipse é que o Senhor está a dar uma visão a João para que depois ele transmita à igreja para que a igreja não se perca. E a visão que ele está a ter é da pessoa de Jesus Cristo, mas não é o Jesus da manjedoura. Não é o Jesus do Natal. Não é o Jesus nas palhinhas. Não é o Jesus dos filmes do burrinho e da vaquinha. Não é o Jesus para o qual a estrela apontava. Não é o Jesus da história do Natal. O Jesus que João tem um encontro, ou com quem João tem um encontro, é o Jesus glorificado. E este Jesus glorificado é terrível. É mesmo esta a expressão. Não me enganei. É o Jesus terrível. Terrível não no sentido de ele ser mau, mas terrível de nós não conseguirmos contemplar a sua face nem a sua glória sem cairmos logo aos seus pés, porque estamos diante de uma santidade que é demasiadamente santa, desculpem a expressão, para que eu possa ficar simplesmente normal. E João vê, e ele tem a espada, e a espada representa aquilo que é a sua verdade, a sua palavra. E João olha, porque não se esqueçam que o contexto é, ele começa a ouvir uma voz e vira-se e vê este espetáculo. Antes de ver Jesus, ele vê os candelabros. Mas depois vê Jesus no meio. E o seu foco passa a ficar única e exclusivamente em Jesus. E Jesus mete respeito. Jesus deve-nos meter temor. Eu lembro-me de já ter pregado aqui neste texto e falámos acerca do temor. Mas coloquem isto com a questão da visão. João tem uma visão de quem Jesus é. O Jesus que já tinha ascendido. O Jesus que já estava assentado à destra, ou seja, à direita do Pai. E quando João vê, já vos mostrei que, na minha opinião, este João é João o apóstolo. Isto causa ainda mais impacto. Porque se é João o apóstolo, João conhecia muito bem Jesus. João tinha tido intimidade com Jesus. João tinha tido refeições com Jesus. João tinha visto Jesus fazer milagres. João tinha visto Jesus investir a sua vida nele. João considerava-se, porque foi ele que escreveu o seu Evangelho, o Evangelho de João, e João considerava-se como o discípulo a quem Jesus... E agora, quando ele vê o Jesus glorificado, diz, e quando eu vi... caí aos seus pés como morto. Eu não sei se os irmãos têm noção, já vos disse isto algumas vezes, mas isto não vai lá pelo falar, só pode ser mesmo pelo Espírito Santo que é revelado. Eu posso fazer o pino e dizer isto várias vezes, mas isto não tem impacto nenhum. A não ser que seja o Espírito Santo a falar à nossa vida nesta noite. E todas as vezes que nós falarmos. O que causa impacto não é a minha oratória, o que causa impacto é o Espírito Santo. E agora deixem-me dizer o seguinte, meus irmãos. Quando você está a orar ao Senhor, nós acabamos de louvar a Deus. Quando nós estamos a louvar este Jesus, é este Jesus que nós estamos a louvar. Este Jesus que João, o discípulo amado, conhecia tão bem, quando o vê, diz que cai aos seus pés como morto. Deixe-me lhe perguntar qual foi a última vez que você se atemorizou na presença do Senhor. Qual foi a última vez que você tomou consciência de quando entra neste lugar, você está num lugar onde está este Jesus? Este Jesus que tem todas estas características, se calhar não é literalmente, porque já vos disse que o texto apocalíptico tem é muito difícil de explicar aquilo que ele está a ver. Mas deixem-me dizer o seguinte, quando nós entramos e não precisamos ser neste lugar, é na sua casa. Jesus, é este Jesus que olha para si. É este Jesus que vê quando você está a cantar, se está a cantar verdadeiramente ou se não está a cantar. É este Jesus que sabe tudo aquilo que nós fazemos quando estamos ou quando dizemos que estamos na sua presença. Você está cá. Eu não sei se isto não causa impacto na sua vida, mas eu estava a pensar neste texto hoje e estava a bater fundo. Porque vejam o seguinte,
Não há nada que eu lhe possa esconder. Este é o Jesus que tem os olhos como fogo. E o discípulo a quem Jesus amava, ele quando vê Jesus, diz que caiu como morto. A ideia foi de tal forma um impacto que ele não teve outra hipótese que senão lançar para o chão como morto. Ele diz que não aguentou. A ideia do grego é como se tivesse um ataque cardíaco fulminante diante da presença de Jesus. O que significa que Jesus sabe todas as coisas. E ele deixou-se ver por João, revelou-se a João, mas não se revelou para não o assustar, revelou-se em toda a sua glória e todo o seu esplendor. Vejam só as orações que às vezes a gente faz. Senhor, mostra-me a tua glória. Será que queremos ver mesmo a glória do Senhor? Senhor, mostra-me a tua glória. Queremos ver a glória de Jesus. Se queremos ver, prepare-se. Porque nós não vemos de qualquer forma. Jesus sabe todas as coisas. E eu acho que uma das razões pelas quais às vezes as igrejas têm insucesso, e quando eu digo aqui insucesso, o insucesso da igreja é quando ela não é igreja. Porque o sucesso da igreja não tem a ver com números. O sucesso da igreja tem a ver com cumprir ou não aquilo que Deus manda. Porque a igreja é de quem? De Cristo. Então a igreja tem que obedecer àquilo que Cristo manda. A igreja é o corpo. E o corpo faz e obedece àquilo que é a cabeça. E a cabeça é este Jesus glorificado. E a razão pela qual tantas das vezes a igreja tem sucesso é porque se esquece de quem Jesus é. Nós pensamos num Jesus que não existe. E nós oramos a um Jesus que não existe. Com todo o respeito, meus irmãos, Jesus não é nenhum banana. Não é mesmo. Jesus é este Deus glorioso que sabe todas as coisas. E se nós tomássemos consciência disto, meus irmãos, todos nós mudaríamos instantaneamente. Porque vejam o temor que o discípulo a quem Jesus amava teve. O homem estava na ilha de Patmos por causa da obediência ao Senhor, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, o que é que acontece? Diz que cai no chão como morto. Ele sabe todas as coisas. Irmãos, Ele sabe quando nós estamos a cantar se estamos a dizer a verdade. Ele sabe quando nós estamos nos nossos telemóveis a fingir que estamos a ler a Bíblia, o que é que estamos a ver. Ele sabe. Ele sabe quando nós disfarçamos. Depois de estarmos no Facebook, no Instagram, no TikTok, não sei onde é que algumas pessoas às vezes andam, nos telemóveis. Mas o Senhor sabe. E sabe quando nós dizemos amém e nem sequer ouvimos aquilo que o pregador diz. Jesus vê todas as coisas. Eu não sei se isto não o atemoriza, a mim atemoriza-me. Ele vê tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo e conhece-te de trás para a frente e de dentro para fora. E quando o vi, caí a seus pés como morto. Irmãos, como seria a igreja se ela tivesse a noção de que o Deus a quem ela quer servir, o Deus a quem nós nos entregamos, o Deus a quem nós dizemos aceitar como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é este Jesus que tem todo o poder. Depois de todo este relato, aquilo que João tem é um impacto tremendo. João olha e percebe que este Jesus é demasiadamente poderoso, demasiadamente grande, para que ele fique simplesmente, olha, está ali Jesus, como nós fazemos. E ele cai. A reação a seguir de Jesus é que é algo extraordinário, porque o ser humano, a única reação que pode ter diante da glória do Senhor é clamar ou morrer. Moisés também queria ver a glória do Senhor. E o que é que o Senhor lhe diz? Minha face não podes ver, porque nenhum homem consegue ver a minha face e vi. No entanto, eu vou deixar passar a minha glória. E quando passar, olha, esconde-te aí na fenda. E depois podes espreitar. Espreitas um bocadinho. Que bênção. Jesus às vezes não se mostra na sua glória para nós, para nos proteger. Porque se Ele se mostrasse a nós morríamos. E Ele também sabe o quão honesta é ou não a nossa oração. E às vezes não vemos coisas acontecer porque nós nem sequer somos honestos naquilo que estamos a orar. E dizemos por um lado que queremos uma coisa, mas o nosso coração diz exatamente o oposto. Dizemos que queremos ver o seu mover, mas não estamos dispostos a pagar o preço de ver o seu mover.
E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão. Qual foi a mão que Jesus coloca? A mão direita, que era a mão da autoridade e do poder. E é uma imagem extraordinária. João está no chão, quase como morto. Ele não está morto, mas para ele, se calhar, era melhor. Ele percebe que é indigno. Alguém que tinha estado numa prisão, isto é, na ilha de Patmos, extraditado exatamente pela obediência ao Senhor, diante do Senhor, pelo qual ele tinha sido levado, por causa da sua obediência, isto é, ele está face a face ao Deus a quem ele obedece, e ele acha que não é digno, e acha muito bem, porque nenhum de nós é digno, e não só não acha que é digno, tem a certeza que não é digno, como ainda a sua reação e o seu corpo todo, naturalmente, ficam atemorizados. E ele está no chão, como morto. E a ideia é de um Deus que se aproxima e que estende a sua mão e toca em João. Mas não toca com uma mão qualquer. Diz que lhe tocou com a mão, porque há pormenores. E ele podia dizer, ele tocou-me com a mão, e nós ficávamos na mesma. O impacto se calhar era o mesmo, mas ele diz qual foi a mão. Ele diz, e ele pôs sobre mim a sua mão direita. Que era a mesma mão que tinha as 7 estrelas, a mesma mão que representava a autoridade e a mesma mão que representava todo o poder que Jesus tem sobre todas as coisas, sobre toda a história, sobre a tua vida e sobre a minha vida. E ele coloca a mão, tem o toque da autoridade e a seguir fala, não temas. E eu não sei se isto vocês não precisam de uns segundos para perceber isto. Ele toca em João, que está como morto no chão, com a sua mão direita, a mão de poder e a mão de autoridade, e diz, não temas. Quantas das vezes nós temos medo? Pense na sua vida. Quantas das vezes nós temos circunstâncias ao qual nós ficamos atemorizados? Aqui nós estamos a falar do temor do Senhor. Estamos a falar do temor das circunstâncias. Pode ser o nome de uma doença, o nome do inimigo, o nome de uma circunstância, alguma coisa que vai acontecer no futuro ou alguma coisa que aconteceu no passado e que nós temos medo que se repita. E o Senhor toca com a mão direita, que é a mão que representa o poder e a autoridade, e a seguir diz, não temas, eu sou o primeiro e o próprio Jesus afirma-se como o primeiro e o último, aquele que está sobre toda a história. Mais uma vez, esta é uma declaração de divindade dada pelo próprio Jesus Cristo. O primeiro e o último é um título divino. E ele está a dizer, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. E a pergunta que ecoa é, se este é o Jesus a quem eu adoro, se este é o Jesus a quem eu oro, se este é o Jesus a quem eu me consagro, eu tenho medo do quê? E a resposta tinha que ser de nada, porque Ele está sobre a minha vida. Eu não temo, porque Ele é o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui, mas eis aqui os que estou vivo para todo. E esta é uma expressão interessante, porque é assim quase um paradoxo. De facto é isto. Porque literalmente é, e o que vivo é o que está vivo, o que vive. O vivendo. Literal é isto. E o que vivo foi morto. Bem, ele está vivo, mas foi morto. Isto é um paradoxo, porque quem foi morto não está. E diz assim, olha, eu sou aquele que vive, mas fui morto, mas eis que eu estou aqui e eu vivo para todo sempre. E a ideia é que quem morre não é a divindade. Quem morre, ou quem morreu na cruz, não foi Jesus Deus. Esta é daquelas coisas que os muçulmanos têm uma tendência, acham que ganham, fazem um checkmate quando se põem nestas coisas. Os muçulmanos têm destas coisas. Eles acham que este é o melhor argumento que eles têm. De vez em quando vejo assim alguns vídeos e há crentes que depois não sabem responder a isto. Quando eles falam de Jesus na cruz e dizem, então, Jesus morreu, sim. Então, o que é que acontece quando ele morre? O Deus deixou de existir enquanto houve morte, para onde é que foi o Deus morto? Jesus morreu? Sim. Então, se ele morreu,
está morto. O que é que aconteceu nesta pausa da morte? Dizer-vos que quem morreu não foi Jesus Deus. Foi Jesus o homem. Deus sempre esteve e sempre estará vivo. Jesus é aquele que vive e viverá para todos sempre. Mas ele morreu e mesmo estando morto, o homem ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E agora, ele está vivo para todo sempre. Ele é o primeiro e o último. E ele diz assim, olha, não temas. Não temas. A ideia é, a única coisa que tu podes temer nesta vida é Jesus. E nada mais. Não há nada mais que valha a pena, ou que mereça, ou que possa ter autoridade ou poder sobre a tua e a minha vida para que nós o temamos, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Nem sequer a autoridade tributária vocês devem temer. Nós temos muito medo dos impostos, é verdade, metem algum respeito, mas não é a autoridade tributária que merece o teu temor. A única pessoa que merece e é, de facto, merecedora disto é a pessoa de Jesus Cristo. E eu que vivo e fui morto, mas eis estou vivo aqui para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do... Literalmente é da morte e do Hades. E o Hades é o reino da morte. Jesus aqui não está a dizer que tem as chaves do inferno no inferno conforme nós pensamos. Que há gente que lê isto e pensa logo o infernozinho, o lago de fogo, o reino dos demónios. Não é isto que está aqui escrito. Literalmente está aqui escrito Hades. E os irmãos conhecem porque nas vossas Bíblias também têm traduções a dizer Hades. E Hades é o reino da morte. E diz que ele, aquele que é o que está vivo, mas que foi morto, mas agora ressuscitando e vive para todo sempre, ele tem as chaves da morte e tem as chaves do Hades. Isto é, ele não só venceu a morte, como venceu todo o reino e toda a potestade que traz a morte. E ele tem as chaves, e as chaves é sinal de quê? Autoridade. Você abre as portas quando você tem as chaves das portas. Certo? Você, quando entra em sua casa, você precisa de abrir a porta com a chave. É suposto as portas não abrirem a não ser com chaves. Às vezes há umas técnicas para tentar fazer, não é? Mas o normal é nós usarmos as chaves. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho a chave da morte. Você tem? E eu não sei quanto a você, mas não sei se já percebeu, eu pelo menos já percebi, e eu acho que todos nós é fácil percebermos isto, que aquilo que não tem solução é de facto a morte. E a morte é de facto aquilo que é o nosso inimigo, porque é a consequência do pecado original. Assim que comes, certamente morrerás, é isto que Deus diz. E a serpente diz, certamente não morrerás, mas serás semelhante a Deus. E o que é que acontece? A verdade é que com a desobediência, com a entrada do pecado, certamente a morte entra. E a morte começa logo ali. E a morte passa a ser o grande inimigo. Porque a morte é estranha para nós, porque nós ainda, dentro de nós ainda temos a marca de Deus, que é a marca que pulsa para a eternidade. Por isso é que a morte ainda é tão estranha para nós. É a coisa mais natural do mundo, porque todos sabemos que quem está vivo um dia vai morrer. Mas não deixa de ser estranho para todos na mesma. Porque isto mostra e prova que nós não fomos feitos nem criados para a morte. A morte foi inserida. Não era aquilo que era o plano. Não era aquilo que era o propósito. Mas ela é e foi inserida. E por isso nós temos esta repulsa. Mas deixem-me animar. Deixem-me animar-vos. É isto que eu queria dizer. Este Jesus glorioso, todo-poderoso, a quem a igreja serve, a quem a igreja adora, ele tem as chaves da morte e do Hades. Significa que ele tem toda a autoridade sobre a morte. E se ele ressuscitou, eu sei que eu vou ressuscitar com ele. E você sabe que também vai ressuscitar com ele. Amém? E este Jesus, cheio de autoridade, com todo o poder e com toda a glória, dá uma missão a João. João vê Jesus,
fica cheio de temor, percebe que não dá para estar na presença de um Deus santo, num Deus glorioso como Jesus Cristo é. Jesus diz, não temas, não te esqueças de quem eu sou, não temas também aquilo que vai acontecer, porque é este o contexto. Não se esqueçam, onde não há visão profética ao povo, e agora Jesus dá-lhe a missão. Porque João está a ver em visão, e Jesus está-lhe a dar uma visão profética para que a igreja não pereça. Porque a seguir vai haver mensagem para a igreja. Os irmãos conhecem Apocalipse. A seguir vai falar das 7 cartas às 7 igrejas. Esta é a mensagem. Quem é que dá esta mensagem? É Jesus que está a dar a João. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esta é a missão de João. Agora, o interessante é, Jesus dá a missão depois de tocar em João. Jesus toca, Jesus fala, e quando Jesus toca, a ideia que o texto quer transmitir, pelo menos eu acho que é isto que acontece neste texto. A ideia que o texto quer transmitir é que a missão que João vai ter não tem a ver com ele, tem a ver com o impacto do toque de Jesus na sua vida. E a mão que toca em João é a mão da autoridade e do poder do Senhor. O que significa que quem chama é Jesus e é Ele que capacita quando nos toca com a sua autoridade. Então a tua chamada, e todos nós temos chamada, irmãos, não vamos glorificar a chamada. Que há pessoas que também colocam a chamada quase como se fosse Jesus e a chamada. Não é isso. Todos nós temos uma chamada. E todas as nossas chamadas são tão importantes. A minha chamada pastoral não é mais importante do que a chamada do irmão, seja ela qual for. É simplesmente chamada distinta. Mas quem a dá, quem a entrega é Jesus. E Ele entrega não apenas falando, mas capacitando a cada um de nós para exercitarmos e para efetuarmos a chamada que Ele tem para a nossa vida. E Ele, quando toca em João, Ele tem uma ideia. A ideia é, João ainda não sabe. João ainda não percebeu porque é que está a ver tudo aquilo que está a ver. João não percebeu até esta altura o que é que está a acontecer. Mas Jesus toca, Jesus fala, Jesus capacita-o e agora diz, tens uma missão, João. Tudo aquilo que tu estás a ver, escreve. As coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Isto não significa que tem a ver, e os que hão de acontecer, depois isto aqui nós podemos pensar, isto se calhar é as coisas do passado, do presente e do futuro. Sim, mas tudo ao mesmo tempo. Porque Apocalipse não é cronológico. O livro de Apocalipse vai a determinada altura, os irmãos conseguem perceber que João está a ver exemplos, mais que isto, visão, daquilo que é o impacto e aquilo que é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já tinha acontecido. Então João está a ver visões, e não está a ver visões do presente, nem do futuro. Está a ver visões daquilo que já tinha acontecido, nomeadamente a morte do Cordeiro. Então, o que é que isto significa? É um bocadinho complexo, mas acho que é relativamente fácil de perceber assim. O tempo para Deus não é como para nós. E Deus tem acesso ao passado, ao presente e ao futuro ao mesmo tempo. Para Ele é tudo a mesma coisa. Jesus tem acesso a tudo ao mesmo tempo. O que ficou no passado, Jesus consegue ver. Não vou entrar se ele consegue mudar também, se ele quisesse fazia isso. Mas basicamente, enquanto nós somos lineares e o nosso é o tempo, nós temos uma linha e aquilo que ficou para trás, Deus não vê assim. Deus vê assim. E Ele tem acesso a tudo. Porque Ele não está limitado pelas 3 dimensões como nós estamos. Deus nem sequer está limitado por 4 dimensões ou 5 dimensões. Ele é extradimensional. Então o tempo para Ele não flui da mesma forma como para nós. Porque Ele acede ao mesmo tempo ao presente, ao futuro e ao passado. E Ele sabe todas as coisas. Então Ele diz, olha, escreve. Escreve o quê? Tudo. Tudo o que vais ver. Tudo o que é visão. Tudo aquilo que eu te vou dizer. Do que aconteceu, do que está a acontecer e do que vai acontecer. E a seguir, dá-lhe a revelação do mistério. O mistério começa mesmo assim, que é a expressão de algo que estava aí oculto e precisa de ser revelado. Das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.
Então já falámos dos castiçais, já percebemos que estes castiçais são a igreja. E a igreja, a ideia do castiçal é exatamente esta. Ele tem que refletir, o castiçal tem que refletir luz. O castiçal serve para iluminar. E a ideia que está aqui, não se esqueçam, João quando vê, ele vê os castiçais em primeiro lugar, mas depois vê aquele que estava no meio dos castiçais. E a ideia é, este Jesus glorioso, este Jesus glorificado, está no meio dos castiçais e os castiçais representam a igreja. A luz que a igreja tem não provém dela, provém daquele que está no meio dos castiçais. Jesus é a fonte da luz da igreja. Diríamos, Jesus é a única luz da igreja. E isto é outra coisa também. É que este Jesus, que depois mais à frente, enquanto aqui ele está apenas no meio, nós mais à frente vamos perceber que ele é aquele que anda no meio dos castiçais. Ele não apenas está, a ideia é que ele move-se no meio da igreja, porque ele acede à igreja e é ele que tem autoridade sobre a igreja. Então, esta é fácil, o problema é, e os anjos, o que é? Este é que é o grande problema. O que é o anjo da igreja? E certamente muitos de nós pensámos, ouvimos e até acreditámos e defendemos durante muito tempo que o anjo da igreja seria o pastor daquela igreja. Só há um problema com esta interpretação. É que das 61 vezes que aparece a palavra anjo em Apocalipse, nunca é nada mais a não ser anjo literalmente. E em todo o Novo Testamento não há nenhuma vez que a palavra anjo represente pastor, presbítero ou ancião. Nenhuma. Então eu acho que podemos com algum grau de certeza ter a certeza absoluta que anjo aqui não é o pastor da igreja. Então diríamos, então é o anjo da igreja, o anjo literal? E aparentemente parece que sim. Parece mesmo que sim. Aparentemente Apocalipse parece querer mostrar, e não é apenas para o Apocalipse, nós conseguimos ver que os anjos até estão interessados nos fazeres da igreja. Isto acontece, por exemplo, em 1 Carta aos Coríntios, também conseguimos perceber que os anjos estão interessados naquilo que acontece na igreja. E aparentemente aquilo que acontece é que, de facto, há anjos que estão incumbidos da proteção da igreja. Não percebemos muito bem o que significa ou porquê que esta carta é escrita ao anjo. Poderíamos pensar, então, depois, porque é que não comunica diretamente? Não sabemos, mas há uma ideia, uma linha que dá para perceber, que é a ideia da autoridade. É que por muito poderoso que seja o anjo, quem manda no anjo é o Senhor. E então não há comparação possível. E então, não se esqueçam também, quando estivermos a ler as cartas, nós estamos a falar de realidades e se calhar não é apenas específica da igreja e da forma como estava a ocorrer naquela altura. Porque são 7 cartas, e já vos disse que o 7 é o número da perfeição, e nós conseguimos perceber pelo contexto, ou melhor, seria quase impossível defender que cada carta escrita a cada igreja, porque tem diferentes nomes, que aquela carta, aquela circunstância estava a ocorrer naquela altura, exatamente naquela cidade. Porque as cidades são tão próximas que não faz sentido nenhum as igrejas terem problemas tão distintos quando elas estão tão próximas umas das outras. O que significa que aquilo que Jesus está a querer dizer era para aquela altura sim, mas é uma mensagem para todas as igrejas, porque nós podemos ser um bocadinho de cada, tanto no bom como no mau. E é aí que começa o capítulo 2. Porque o capítulo 2 prova aquilo que está em Provérbios, que diz, onde não há visão profética, o povo perece. Porque agora João já tem uma visão para dar à igreja. E a prova que não havia visão profética é os avisos que o Senhor vai dar à igreja, porque exatamente esqueceu de quem é Jesus. E esta é a chave para nós entendermos e compreendermos o que se passa nas cartas à igreja. Leiam lá capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, o que é que diz a vossa Bíblia? Está a repetir exatamente a mesma coisa, mas agora é a escrita da carta. Isto diz aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja. Isto diz aquele que tem autoridade sobre os anjos que estão nas igrejas. Isto diz aquele que anda no meio das igrejas. E agora deixem esta mensagem entrar. Já falámos dela há bocadito, há uns 4 minutos atrás. Mas a ideia é, irmãos, a igreja aqui na Pontinha, quem está sobre ela e a andar sobre ela é este Jesus Cristo glorificado.
O que significa que quando eu entro daquela porta, cá para dentro, quem está a caminhar neste lugar é Jesus Cristo. E não estou a falar, não é apenas do lugar físico, porque a igreja também sabemos que não tem a ver com o espaço. Jesus caminha na igreja e nós somos a sua igreja. O que significa que Jesus tem autoridade e Ele caminha sobre a minha e a tua vida. E este caminhar não é apenas um caminhar de estar a passear. É um caminhar de quem está a cuidar, porque as lâmpadas, para terem luz, precisam de ser cuidadas. E a lâmpada que ele vai falar, a lâmpada que não dá luz, é para ser eliminada. E a visão é então deste Jesus glorioso que anda no meio da igreja e ele diz: eu sei as tuas obras. Lembram-se que este era o Jesus que tem os olhos como fogo. Ele não ouviu falar das tuas obras. Ele não lhe disseram nada, ou ele não lhe disseram nada sobre as nossas obras, ou sobre as obras da igreja. A expressão que ele utiliza é o oida. Eu, pessoalmente, conheço muito bem tudo aquilo que tu és e tudo aquilo que tu fazes. Não preciso que ninguém me conte. Porque eu caminho no meio dos castiçais. E ele só precisa de parar ao pé do castiçal. E a ideia é esta, os irmãos têm que imaginar esta figura. Porque isto é visão. Jesus a caminhar, aquele Jesus glorioso, e cada castiçal representava lá uma igreja, e ele parar ao pé de um dos castiçais e observar. E dizer: eu sei o que é que tu estás a fazer. E eu sei porque eu estou a ver. Eu sei porque eu estou a observar-te. Eu sei porque eu estou aqui e tu estás aí. Sei as tuas obras. Sei o teu trabalho. As expressões é: sei o que é que tu fazes com o teu tempo, suor e energia. Conheces tudo ao mais ínfimo e íntimo pormenor. Sei aquilo que fazes, onde investes o teu tempo, o que estás a construir, e conheço a tua paciência. Perseverança é esta a expressão. Upomoné. É a ideia da paciência que vem pela tribulação de trabalhar em obediência ao Senhor. Gostam de paciência? Claro que gostamos. Vocês deviam dizer amém. Não havia nenhuma armadilha aqui também. Eu sei que eu de vez em quando dou uma, mas esta não era. Nós gostamos de paciência porque é bom termos paciência. Significa que estamos em obediência. Porque quem obedece fica sempre com paciência, porque o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Claro, queremos sempre mais um bocadinho. É verdade. O Senhor me ajuda. Eu sei o que é que estou a orar. Deus, eu preciso mesmo de paciência. Mais e mais e mais e mais. Mas aqui está ele a dizer: Jesus, conheço, sei, tens paciência, tens obras, tens trabalho e que não podes sofrer os males. Isto é, tu não toleras, tu não suportas aquilo que existe de maldade. Tu não deixas estar no teu meio de forma a contaminar-te. Isto é a parte positiva. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Irmãos, a Bíblia sempre diz: testai os espíritos. Certo? O que é que isto significa? Significa que a igreja, ela tem a capacidade, e não é apenas o pastor, não tem que ser o pastor, é a igreja tem os dons, porque eles são delegados pelo Senhor, e a igreja tem não apenas os dons, mas tem também a obrigação e a responsabilidade de saber o que é mentira e o que é verdade. E há igrejas que se deixam levar pela mentira, achando que porque é o pastor que diz, porque é o líder que faz, que então está tudo bem, porque simplesmente estamos a seguir o líder. A Bíblia não diz isso em lado nenhum. A Bíblia diz que a pessoa, e a única pessoa que te pode liderar em tudo aquilo que ela achar que deve ser liderado, é a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele vai nos liderar sempre na verdade. Sempre. O homem é falível. E o Jesus está a dizer assim: olha, conheço-vos e sei que
que vocês testaram os apóstolos, ou aqueles que se diziam ser apóstolos. Quem dizia ser apóstolo dizia que tinha uma autoridade superior à dos outros. Porque um apóstolo era aquele que tinha autoridade. O apóstolo era aquele que era enviado pelo Senhor. O apóstolo era aquele que estava a dirigir e que tinha autoridade para dirigir a igreja. E aqui não está a falar de criticar. Porque há pessoas também que depois utilizam estes versículos para criticar tudo e mais alguma coisa. E elas criticam porque acham que são melhor que os outros. E não é isto que está aqui a acontecer. O que está a acontecer era que algo precisava de ser testado, verificado, e toda a igreja, não foi uma pessoa, não foi uma que disse, eu senti que havia aqui qualquer coisa. Senti, não é isto. É a igreja toda entendeu que quem afirmava ser apóstolo não era apóstolo, era mentiroso. Porque aquilo que estava a ensinar não era aquilo que estava aqui. Sabe quem é que consegue saber o que é que está aqui e se o que se ensina está aqui? É quem lê o que está aqui. E o problema é que a igreja não lê o que está aqui. Quem não lê não sabe. Quem não lê é enganado. Quem não lê deixa-se levar por coisas que parecem bonitas. Por isso é que temos uma série de igrejas com pastores que são treinadores. Treinadores só dizem baboseiras do púlpito, só dizem disparates, mentira, e no final as pessoas batem palmas. Irmãos, não estou zangado com vocês, nem com ninguém. Se calhar estou com Satanás e com as pessoas que enganam. Estou zangado, estou. Não é com vocês. Mas estou zangado porque isto... Irmãos, eu fico, desculpem lá a expressão, mas eu fico pior que estragado. Como é que nós nos deixamos enganar? Isto está aqui tudo. Só temos que deixar de ser preguiçosos. Abrir a palavra do Senhor e dizer, Senhor, fala à minha vida. E quando alguém, seja aqui, espero que não, seja noutro lugar qualquer, começar a dizer baboseiras, todos nós rejeitamos porque dizemos, isto não está na palavra do Senhor. E quando não está na palavra do Senhor, nós não aceitamos. E o Senhor está a dizer, vocês fazem isto. Vocês testaram isto. Vocês provaram aqueles que diziam ser apóstolos, que não são, e tu os achaste mentirosos. A ideia é, eles diziam que eram apóstolos, Jesus já sabia que eles não eram, mas a igreja não falhou no diagnóstico. A igreja acertou e disse, eles não são. E Jesus está feliz com isto. Jesus diz, muito bem. Mas já sabem, o texto não termina aqui, apesar do nosso tempo estar quase a terminar. Tu os achaste mentirosos. E vamos só entrar aqui no versículo 13 e depois continuaremos para a semana. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te Irmãos, eu termino com isto. Há para aí muita gente cansada. Há gente que já nasce cansada. Há gente que está cansada de tudo e mais alguma coisa. E há gente que se cansa a servir o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz assim, tu sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e o elogio é, e não te... Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a não sermos umas vítimas cansadas. É normal que de vez em quando fiquemos cansados, mas que não seja o cansado por servir a obra do Senhor. Porque quem serve a obra do Senhor, quem serve a Deus, Deus renova as nossas forças. Nós não servimos a homens, nós não servimos à instituição igreja, nós servimos a este Jesus glorioso. Irmãos, imaginem que Jesus na cruz dizia, estou muito cansado. Isto é desculpem, estamos aqui a ironizar, mas isto é uma maçada. Isto é muito tempo. Estava a pensar que isto ia demorar 5 minutos, já estou aqui há 6 horas, isto já é demais, até para mim já é demais. E Jesus dizia, olha, estou cansado, vou-me embora. Vou tirar um fim de semana, vou tirar bilhete, vou tirar férias. Vou de férias 5 meses. Um sabático. Não há problema no descanso. Já falámos disso até há 2 semanas atrás ou há 3 semanas. O descanso é mandamento do Senhor. Mas aquilo que Jesus está a falar não é desse tipo de descanso. Jesus está a dizer, olha, tu não te fartaste de me servir. Não. Tu nunca chegaste àquela fase em que disseste, já chega. É o suficiente.
Já fiz mais até do que o que mereciam. Não é isto que às vezes a gente pensa? Não é isto às vezes que a gente verbaliza? Não é isto que às vezes nós dizemos mesmo? Já fiz mais do que é a minha obrigação, daquilo que é a minha obrigação. E Jesus aqui está a dizer, e porque esta é a parte boa, porque a seguir ainda vem a parte má, mas isto fica para uma próxima vez. Não te cansaste. Irmãos, não há nada que possa dar mais prazer do que servir ao Senhor. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um prazer. Claro, o único problema de servir a Deus é que temos que tratar uns com os outros. E temos que ter interação uns com os outros. Diríamos nós, só com Jesus estávamos bem, o problema é os outros. É verdade, eu percebo. Mas por isso é que está lá a paciência antes. Tiveste a paciência, conseguiste sofrer e não te fartaste. Não te cansaste. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. De maneira a não descansarmos.